Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 33. Gênesis 33 e o versículo de número 12. Aleluia. Ontem nós tivemos o café com pastores. Sexta-feira a gente teve a nossa reunião com os pastores que vieram conhecer o Mevan Global. E assim vai. Semana que vem a gente tem a conferência dos jovens lá em BH. Vai sair um busão daqui, não vai, gente? E a gente vai estar lá também de terça, de quinta a sábado, isso. E na outra semana a gente tem o retiro de pastores. 1000 pastores do Brasil estão vindo para Balneário Camboriú para estar conosco por 3 dias. Vamos ministrar os 3 dias. Nossa equipe vai estar ministrando. E quando acabar o retiro no sábado, no domingo, voltamos para a igreja, 3 cultos. E na terça-feira da penúltima semana, nós vamos com uma equipe para o Japão, para a nossa igreja lá em Tóquio e para a nossa igreja lá em Nagoya. Amém? Estou arrebentando no japonês, irmão. Já aprendi um monte de coisa. A primeira foi essa. Fala comigo. Pessoal, se o pastor fala alguma língua, eu falo língua estranha. E como é que não passa fome? Não passa fome porque eu aponto. Não é? Eu aponto. E se perguntar, já era. Se a pessoa perguntar, já era. Mas a gente se vira, irmão, dá jeito. Jesus dá uma sabedoria para a gente, amém? Para a gente andar nas nações. E vai se preparando, vai falando um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, né? Um pouquinho de japonês, um pouquinho de língua estranha, e assim vai, graças a Deus, né? Tem até uma história que o pessoal conta, não é eu que conto, não. Isso é uma história que eu ouvi. O cara chegou num restaurante, 2 caras ganharam na loteria e foram comer num restaurante, né? No restaurante ganharam 2 passagens para ir para os Estados Unidos. Chegou lá, os 2 foram no restaurante. Aí eles não sabiam pedir, não sabiam falar inglês. Apontaram assim para o negócio e disse assim: queremos desse aqui. Aí perguntaram: tem egg? O cara disse, trouxe 10 ovos para ele. Aí veio aquela montoeira de ovo. Ele apontou para um cardápio assim. Aí veio abóbora ensopada, abóbora frita, abóbora, né, suflê de abóbora, tudo com abóbora. Daí um olhou para o outro e disse: ô Zé, a gente comeu abóbora a vida inteira. Agora que a gente está rico, a gente está aqui para esse paizão comer abóbora. Aí tinha um cara comendo um bifão do lado, assim, um steak daquele bichão, uma batata frita. Aí o cara acabou e disse: bis. Aí trouxeram o outro, perguntou: só o nome daquilo é bis. Bis, mais abóbora. Então é para você ver, né, que nem tudo, né, dá certo. Então é melhor apontar para o cardápio e pedir, né? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 33, versículo 12. Diz assim: disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, e eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo gente contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. E assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. A
palavra Sucote significa tenda. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Essa semana, como nesse mês, nós estamos falando um pouco sobre avivamento. E ontem, no café com pastores aqui, foi muito forte o que Deus fez, irmãos. A gente sai daqui, a gente sai quebrado, porque a gente é provado por tudo que denuncia. A palavra de Deus foi muito pesada, muito forte. E quando nós estamos com pastores e líderes, a gente não escolhe palavras para falar, não. A gente fala, porque a gente também é um pastor, não é? E eu acredito que Deus está trazendo uma cura aos púlpitos e aos altares da igreja brasileira, não é? Você crê nisso? Você está vendo isso? Parece que o povo se alegrou mais em orar, parece que o povo está gostando mais de buscar Deus, né? E eu sempre digo isso, que os dias difíceis nascem os homens criativos, né? E Deus deixou bem claro que é um processo isso. Se você ler Êxodo 23, do versículo 28 a 30, quando Deus fala para o povo que está entrando na terra, Ele diz, olha, eu não vou tirar esse povo de uma vez só, eu vou tirar eles devagar, para que os animais da terra, os animais selvagens da terra não tomem a terra. Então eu vou tirá-los de pouco em pouco, a cada ano eu vou tirar um pouco. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso entender que nem tudo Deus faz de repente. Tem coisas que Deus faz e tem um processo, e eu não posso ser leviano com o processo. Em toda a Bíblia você vai ver um processo: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Talvez esse foi um dos privilégios que Adão não teve, de ter nascido como um feto, como um embrião, né, como feto, como um bebê, como passou pela fase de amamentação e foi crescendo. Adão já nasceu grande, Jesus viveu isso. É um processo, a vida é um processo, né? A semeadura é um processo, a igreja é um processo. Tudo que você vai viver, você tem que respeitar o processo. E às vezes, na nossa ambição de chegar rápido e chegar cedo, a gente vai criando falsas linhas de chegada, e a gente pensa que já chegou. A vida é um gerúndio, irmão, é ando, ende e indo, né? É crescendo, é se estabelecendo, é se movimentando, ando, ende e indo. Isso é um gerúndio, a vida não para, né? A vida ela flui, é um fluxo, é o fluxo da vida, você não pode parar, né? Um músculo que para, ele atrofia, né? Uma parte do seu corpo que não recebe mais sangue, ela atrofia. Então nós precisamos pensar nisso, porque as pessoas, nós vivemos uma geração do fast food gospel, né? Das coisas rápidas, das coisas práticas, onde as pessoas são convidadas para fazer 7 semanas da vitória, 7 semanas do avivamento, e aí você acha que Deus vai resolver sua vida em 7 semanas, e a gente faz jejuns e estabelece prazos e dias e dá até hora para Deus. E eu não quero ser leviano aqui no falar, mas eu já fui ensinado para homens para determinar a data para Deus, e eu acho que isso é uma vergonha. Às vezes Deus fala, eu vou fazer em tal dia, e acontece, mas você tem que aproveitar o tempo, né? Porque mais do que chegar rápido, irmão, eu tenho que aproveitar e curtir a jornada. Existe uma jornada na vida cristã, amém? Eu acabei de falar para você dos 36 anos de casamento, meu e da Iraci, e a gente tem mais coisas boas para contar do que coisas ruins. Mas se nós não superássemos as coisas ruins, nós não teríamos coisas boas para contar. E as pessoas hoje, elas têm dificuldade, né? Parece que perdoar virou pecado, parece que recomeçar virou pecado, parece que todo mundo que tem que recomeçar na vida está em pecado. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm dificuldade, a vida é tão corretinha, tão certinha, que ninguém aceita defeito, ninguém aceita problema, ninguém aceita dificuldade. E eu vou te falar, querida, a pedagogia de Deus, ela te ensina a viver isso, a viver superações. Um homem que não tem assim desejo de recomeçar na vida em algum lugar, em alguma coisa, dificilmente ele chega até o fim. A vida é uma vida de recomeço, né? Tem até uma música do Voz da Verdade que diz: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há trevas, não há dificuldade que possa impedir da vida continuar. Amém?
Você fala com uma pessoa hoje, amanhã ela está morta. Né? Você vai na festa de aniversário dela num ano, no outro você vai no velório. É assim que acontece. Isso é a vida, é o fluxo da vida. Agora tem coisas anormais que acontecem nesse fluxo, e nós precisamos entender isso. Você é salvo em um só dia. Deus tirou o povo do Egito em um só dia, mas leva tempo para transformar o ambiente. Por isso eu não posso desistir da jornada. Eu preciso encontrar o ambiente e a velocidade adequada, porque vai ter tempo que eu vou ter que acelerar a minha vida, e vai ter tempo que eu vou ter que diminuir o passo. Vai ter tempo na minha vida que Deus vai dizer assim: você tem que andar mais rápido. E às vezes o tempo é rápido, mas para algumas pessoas, para as outras não. Amém? Parece que tem gente que está dando resultado agora e outros não, e daqui a pouco parece que a chave vira. Parece que pessoas que não deram resultado, elas começam a dar resultado. Por quê? Porque elas respeitaram o processo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro tem o átrio, depois o lugar santo, e depois o santo dos santos no tabernáculo. Primeiro Jesus é o caminho, se torna verdade para você, até se tornar a sua vida. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. É algo contínuo, é processual. Primeiro você faz o bom, o agradável e o perfeito. Por isso que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não se trata de largar coisa ruim e pegar coisa boa. Se trata de largar o que é bom para viver o que é perfeito. Porque nem tudo que é bom é perfeito. Pode ser bom, mas não edifica. Pode ser bom, mas não é modelo. Então eu e você precisamos entender isso. Então se eu fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu estou com muita vontade de falar disso, porque tem dias que eu acordo pilhado. Eu quero ir para a rua, irmão. Eu quero ir para a rua, nem que seja para dar paz do Senhor para todo mundo. Tem dia que eu acordo pilhado, eu me arrumo, já acordo e tal, me arrumo, e ele disse: vai onde? Eu preciso sair. E tem dia que eu fico em casa, vou hibernando. Aí esses movimentos a gente pensa: aconteceu alguma coisa? Não é que aconteceu alguma coisa. Você tem que entender o tempo e o modo de cada coisa debaixo do sol. Vai ter tempo que Deus vai dizer para você acelerar, e vai ter tempo que Deus vai dizer: segura a onda. Segura a onda aí um pouco. Mas está todo mundo indo e eu ficando. Descansa. Todo mundo ia para a guerra e Davi ficou em casa cuidando das ovelhas do pai. Aí o pai diz assim: você tem que levar comida para os seus irmãos, eles estão muitos dias lá. Ah, pai, mas vai lá. Ele não foi brigar com ninguém, ele não foi derrubar gigante nenhum, ele foi levar comida para os irmãos. Por isso que é bom servir os irmãos enquanto você não está na sua vida de sucesso. Por isso que é bom continuar servindo os irmãos enquanto as coisas boas parecem não acontecer na sua vida. Porque enquanto você está servindo os irmãos, as oportunidades de Deus sempre aparecem na sua vida. E Davi foi levar comida para os irmãos, ele ouviu um cara gritando: não tem homem aí? E aquele cara não estava lá um dia, ele estava 40 dias. Imagina que ambiente de opressão, de intimidação. Só que Davi não estava naquele ambiente. Às vezes Deus segura alguém para não permitir que ele entre em alguns ambientes. Davi vem de fora, está todo mundo com medo naquele ambiente. Davi vem de fora, com estilingue pendurado. Ele não tinha uma arma, ele tinha na bagagem queijo, vinho, passas, para levar para os irmãos. Aí ele chega e escutou alguém gritando: não tem homem aí? E ele pergunta para o pessoal: sim, ninguém vai fazer nada? O cara diz: não, pai, você não faz isso. Você já viu o tamanho desse cara? Ele tem 3 metros de altura. Você já viu de onde é que é esses caras? Esses caras são grandes, ele tem mais irmão. Mas ninguém vai fazer nada. Irmão, ele se indigna. E aquele menino que foi levar comida, que não tinha cara de guerreiro, não tinha roupa de guerreiro, não tinha arma de guerreiro. Mas quando abre a janela de Deus na sua vida, quando abre a porta do céu na sua vida, quando chega o dia da oportunidade, oportunidade vem de tempo oportuno. A palavra oportunidade vem de tempo oportuno.
O que é uma oportunidade? É você viver com Deus até esperar o tempo oportuno. É você ser paciente esperando o tempo oportuno. Porque a maioria de nós desiste no caminho. Por quê? Porque desiste no caminho, porque as coisas não acontecem como nós queremos. E nós não vivemos o tempo oportuno. No tempo oportuno de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo oportuno de Deus, o que você levou 20 anos para acontecer na sua vida acontece em 20 dias, ou talvez em 20 horas, ou talvez em 20 segundos, ou talvez em 20 milésimos de segundos. Porque é assim que Deus faz. Por isso eu preciso estar num ambiente onde Deus governa. Porque no ambiente onde Deus governa é o Kairos de Deus. Eu ando no passo de Deus. Eu não ando no meu passo querendo que Deus resolva meus problemas. E se eu acelero ou se eu recuo, eu posso estar saindo do propósito de Deus. E eu preciso encontrar o ambiente e a velocidade adequada. Ambiente e velocidade adequada. Esse era o nome que eu colocaria nessa mensagem. O ambiente e a velocidade adequada. Porque todos nós temos um ambiente e uma velocidade adequada. Você vai ver que coisas que você esperou. Agora, como esperar isso? O problema é que eu espero, mas fico excomungando. O problema é que eu espero, mas fico invejando os outros que já receberam. O problema é que eu espero, mas eu não tenho paciência para viver as fases de Deus na minha vida. E esse texto aqui, ele fala muito comigo, porque, olha, irmãos, andar no passo de Deus não é fácil. Esaú, nesse texto, ele convida Jacó para ir junto. Mas ele disse, não, eu não posso andar no seu passo. Esse é o problema quando você quer andar no passo de todo mundo e não sabe qual é o passo que você tem que andar. Tem gente que passa pela sua vida e te acelera. Tem gente que passa pela sua vida e te desanima. E o homem que se preza, a mulher que se preza, quando passar pela vida de alguém, não tem que trazer a pessoa para caminhar nos seus passos. Tem que levar a pessoa a caminhar nos passos de Cristo. Amém? Porque eu posso estar num momento acelerado da vida e você não. Ou você pode estar num momento acelerado da vida e eu não. E eu preciso entender as fases. Amém? Porque quando muda a época, muda a forma de fazer. Para Abraão quando tinha fome na terra prometida, que ele chegou e tinha fome, ele correu para o Egito. E Deus não ficou feliz com isso. Tanto é que ele quase perdeu a sua família. Sai do Egito e ainda traz Agar junto com ele. Para Isaac, Deus já deu uma palavra. Deus disse, não desça ao Egito, Isaac. Planta nessa terra. Fica nessa terra. Para Jacó, Deus disse, desce ao Egito com teu filho. Vai lá e abençoa Faraó. Então você precisa entender que talvez para os seus antepassados ou para 10 anos atrás Deus te falou uma coisa. E você estabeleceu um padrão de vida a partir daquilo que Deus te disse. O problema é que Deus continua falando e você não para ouvir. Porque Deus falou para Abraão, disse, mata teu filho, teu único filho, aquele que tu amas. Abraão pegou o fogo, botou a lenha sobre o menino, subiu Moriá. A sorte que Abraão continuou ouvindo a Deus. Porque quando ele ia matar o menino, Deus disse, chega, não precisa. Ele poderia ter, não, Deus falou comigo faz 3 dias. Mas Deus falou há 3 dias, falou ontem, falou antes de ontem, falou hoje, vai falar amanhã. E você tem que ficar atento para a voz de Deus, porque Ele pode mudar a ação dele na sua vida em algum momento. Você se preparou para uma coisa, você se preparou para matar o menino e Deus diz, não. Deus continua falando e se revelando e se manifestando. Eu não posso, a oração de ontem foi para ontem, irmão. A comida de ontem ela já está no esgoto. Hoje você precisa comer de novo. Hoje você precisa se abastecer de novo. E você não pode estar firmado numa palavra que você recebeu e Deus continuou falando e diz, eu estou mudando a forma de fazer e você não entendeu. Eu estou mudando a movimentação da sua vida, da sua casa, da sua família. E aí por você pré-estabelecer um arquétipo, um protótipo de como você se movimentaria, você não acredita que Deus pode mudar você. Por quê? Porque você falou um dia que não ia fazer isso. E agora Deus está dizendo, eu quero que você faça isso. E aí você tem vergonha das pessoas que você disse que nunca ia fazer.
Dá um amém, pelo amor de Deus. Posso continuar? Tá se... Tá? Aham. Tá associando alguma coisa aí? Tá entrando a palavra? Você está me entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque Jacó agora saiu da casa de Labão, alcançou estabilidade, saiu da casa de Labão, prosperou poderosamente, casou-se com a mulher que ele amava, tem filhos abençoados, se encontrou com o irmão no caminho, ou melhor, se encontrou com Deus antes de se encontrar com o irmão. Está tudo certo na vida de Jacó, tudo bem. Ele poderia dizer: agora nós vamos arrebentar. Cheguei, alcancei a plenitude de um varão perfeito. Mas quando ele encontra o irmão, que era guerreiro, Isaú diz: vamos comigo, vamos. Ele diz: eu não posso. Ele olha para trás, ele vê seus meninos, sua família, seus rebanhos. E naquele momento ele não tinha que acelerar, ele tinha que diminuir o passo. Ele disse: eu tenho que andar no passo dos meninos, eu tenho que andar no passo do rebanho. Irmão, agora ele precisava diminuir o passo para proteger as suas gerações posteriores. E eu sei que Deus está falando contigo. O rebanho que mais protege a sua vida é a sua família. O rebanho que mais protege a sua vida é a sua família. Por isso você tem que andar no passo dela. Ah, mas a Bíblia diz para deixar pai, mãe, irmão, e esposa e filhos. Esse é o problema. Esse deixar não é abandonar. Esse deixar não é largar a mão. Esse deixar é dizer assim: eu sou a sua prioridade, mas eles são o teu velocímetro. Eu sou a tua prioridade, mas eles são o teu velocímetro. Vai chegar um momento que você vai acelerar, vai chegar um momento que você vai ter que diminuir. Essa palavra, irmãos, ela fala muito comigo, porque Jacó poderia agora acrescentar, turbinar o carro, podia botar gasolina azul nele, porque agora está tudo certo com ele, tudo certinho com ele, tudo abençoado com ele. Ele está rico, próspero, casou com a mulher que ama, tudo certinho na vida de Jacó. Se encontrou com Deus, Deus mudou o nome dele, Deus deu um novo nome para ele. Ele poderia, ir no podcast e dizer assim: não, agora eu só estou esperando o mistério de Deus, porque eu estou bem na fita. E Deus diz: não segue o passo do guerreiro agora segue o passo da tua casa, da tua família. E eu vou te falar uma coisa, parece que não, mas a tua família é que protege o seu rebanho. A tua família protege o seu rebanho. Por isso, é um tempo, nós talvez nunca vivemos esse tempo. Eu não conheço outro tempo, nunca vivi nele, Eu conheço por ler, mas eu nunca vivi no outro tempo. Eu vivi nesse tempo. Então eu estou vivendo num tempo agora que eu sei que parece que Deus está trazendo estabilidade para a família. No pior momento da terra, no pior momento que parece que a família perdeu o seu sentido, Deus vai trazer estabilidade para a família, irmãos. Então, por favor, o sucesso empresarial não substitui o fracasso da família. O sucesso ministerial não substitui o fracasso da família. Você pode ser um grande líder, um grande pregador, um homem rico, milionário, mas a sua família é a estabilidade, porque é o que vai sobrar ao redor da sua cama quando você estiver no leito de morte. Então preserve a família. Sabe o que eu vejo? Eu vejo crentes aceitando Jesus, virando pai evangélico, e não visita mais a família. Não vai mais na família, porque a família não é crente, porque a família adora imagem, porque minha família é tudo bruxo. E você está fazendo o que aí? Perdendo tempo. Não, eu não tenho comunhão com a minha família. Porque você tem comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com a sua família. Eu vou repetir de novo. Se você tem comunhão com Deus, Deus vai dizer para você assim: diminui o passo, que eu vou te ajudar a você andar no passo, e a sua família vai andar no teu passo. Amém? A tua família, você vai trazer a família para um sincronismo que você anda com Deus. Você crê nisso? Amém?
Irmão, o que é que Deus fez na pandemia? Você acha que foi o diabo? Foi Deus, irmão. É Deus desacelerando o mundo. É Deus desacelerando o mundo. O mundo está muito acelerado. Todo mundo querendo levar vantagem em tudo, ganhar dinheiro com tudo, né? É tudo, irmãos. Talvez a gente já andou no passo do guerreiro, mas para preservar uma descendência, nós precisamos andar no passo da família. E se você anda com Deus, você vai ditar o passo. Amém? Eu não estou dizendo para você se tornar alguém que a sua família é. Não, tem alguém na sua família que determina como tem que ser. Não. Eu estou dizendo que você perde a chance de você ditar a marcha, de ditar o curso para a sua casa. Então, não deixe de andar nos passos dos seus para andar nos passos dos outros. O teu primeiro rebanho é a tua casa, a tua primeira investida é na tua casa, é na tua família. Por favor, você não pode fazer nada que não edifique a família. Primeiro, dá um aleluia. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz assim: pastor Luiz é legal, não assusta não. Não deixe de andar no passo dos seus para andar no passo de outros. Anda no passo dos seus. E Deus está fazendo isso, irmãos. Ele está trazendo a gente de volta à família. Ele está trazendo, Ele está permitindo, sabe? Na pandemia Deus desacelerou o mundo. Foi todo mundo para dentro de casa. Irmão, muitas pessoas que estavam de mal. Eu me lembro quando deu a enchente aqui em Itajaí em 2008. Nós recebemos, essa igreja ficou fechada por 21 dias. Ficou 21 dias sem ter culto público. A gente tinha o culto com as pessoas que estavam hospedadas aqui dentro. Quando teve, até parto teve aqui. Mano, foi forte. Eu me lembro que tinha pai e filho que fizeram as pazes aqui, estavam hospedados junto aqui, fazia anos que não se falavam. Estavam hospedados aqui na igreja. Cada um no colchãozinho, porque ali não tinha pobre nem rico. Nem preto, nem branco, meu irmão, nem amarelo. É isso que Deus faz, amém? A necessidade une, a dificuldade une. E então tomara que Deus não precise fazer isso com a gente. Mas o rebanho protetor para a sua vida é a família. Quando os dois se encontram, eles não estavam mais sozinhos, eles tinham um rebanho. E o rebanho ajuda você a amadurecer, o rebanho ajuda você a curar as mazelas. Então Esaú disse: vamos comigo. Esaú era um guerreiro, ele estava indo para Seir, para as montanhas de Seir. Jacó encontrou com ele e disse: não, eu tenho que andar no passo dos meus. Ou seja, eu vou diminuir o ritmo. O cara já estava resolvido na vida. Amém? O cara estava resolvido na vida. Já ganhou dinheiro, já prosperou, tem um monte de empresas. Está próspero. Escolhe o carro que quer andar. Só que não para, irmão. Não desfruta do que Deus deu para ele. Porque o coração do homem sempre quer mais. Sempre quer mais. Aí o cara morre. Deixa a viúva bonita e rica. E se ela estiver na igreja, nós casamos ela rapidinho, irmão. Vigia. Trabalhou a vida inteira para adquirir, só queria adquirir. Não comia direito, não dormia direito. Juntava em celeiro. E quando o celeiro não cabia mais, ele fazia celeiros maiores. O Senhor disse: louco, amanhã pedirão a tua alma que tu tens preparado, para quem será? O cara não desfruta, deixa de comer uma comida porque é R$50 mais caro. Deixa de passear. Não come cachorro quente com 2 salsichas porque é mais caro, irmão. Mas você nunca teve o privilégio de comer cachorro quente com 2 salsichas. O cara come com uma salsicha só, porque é mais barato, é R$3 mais barato, irmão. 2 salsichas é maravilhoso. Aqui, o pão não fecha, você morde, ela escapa pelo outro lado, você segura ela aqui, o óleo corre no seu braço, você faz assim. Aleluia! Isso, desfruta, meu filho. O cara não, é verdade.
Já foi no sapateiro trocar a sola do sapato umas 10 vezes. Compra outro. Pega o dinheiro. Vai comprar outro. Porque é uma ganância, é uma economia desgraçada. Uma economia desgraçada, irmão. Deixa de comer uma coisa gostosa. Não leva o filho do Beto Carreiro, leva nos parquinhos com a roda gigante pendurada. Que fica assim. Beto Carreiro é 200 pila, aqui é 20. E ele bota o menino naquela roda gigante. Calçada com tijolo e um pneu. É um pneu, irmão. Isso quando o cara que manobra a roda gigante não está bêbado. Estou falando besteira? Não. Deixa de comprar uma roupa bonita. Está esperando alguém da família morrer para ver se pega a roupa do cara. Eu estou abrindo seus olhos. Estou abrindo seus olhos. Já adquiriu tudo e não desfruta. Sabe, não trabalha, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda. O cara não se diverte, não tem um hobby. Não tem um hobby. A televisão está lá, tem que dar tapa em cima dela e botar o bombril na antena. Tem essas ainda, não tem? Não tem mais dessa? É. O cara tá bem, de vez de acelerar. Então vamos gastar um cadinho, gente. Tá ficando velho. Tá esperando, tá na fila do SUS esperando a cirurgia. O dinheiro tá no banco. E ele tá esperando a cirurgia e o dinheiro tá no banco, guardado. E ele está esperando a cirurgia de próstata. É forte. Não, mas é que o Senhor falou para economizar. Não, o Senhor não falou, não. O Senhor falou para a gente desfrutar a vida, irmão. Aproveitar a vida. Amém, irmãos? Amém? Aproveita a vida. Eu não estou dizendo para você ser um gastador, descontrolado, miserável. Não, não. Estou falando para você desfrutar um pouco daquilo que Deus te entregou, querido. Vai passear, irmão. Vai passear com a família. O máximo que ele vai é aqui em Ilhota, Gaspar. Vai na Havan, em Brusque. O máximo que ele faz. O cara não passeia, não dá uma volta, sabe? Vai em Gramado comer fundi, irmão. Pega pra ti. Você que está perto do seu marido, cutuca ele e diz assim: viu? Deus está falando contigo, vaso. Não, mas daí se for, vou gastar dinheiro. Você está guardando dinheiro para quê? Guardando a vida inteira. Não, porque tem que ter estabilidade. Irmão, liberdade e estabilidade você só tem na presença de Deus. Se você quiser liberdade, você não vai ter estabilidade. Se você quiser só estabilidade, você não vai ter liberdade. O único lugar que você tem estabilidade e liberdade é só na presença de Deus. Porque Ele te abençoa, te prospera e te dá vida. Dá delícias perpétuas à tua direita. Ele prospera os seus caminhos. Amém? Não, mas eu estou esperando Jesus voltar. Alguém me perguntou esse dia: como é que eu faço para esperar Jesus voltar? Como é que eu faço para esperar a sua segunda vinda? Eu disse: é só obedecer o que Ele disse na primeira vinda. O que Ele disse na primeira vinda é base, é sustentáculo, é fundamento para mim esperá-lo na segunda vinda. Tudo que Ele falou na primeira vez que Ele veio é para se preparar para a segunda vez que Ele vem. Amém, irmãos? Então desfruta, irmão. Eu não estou dizendo para você ser um gastador, para você esnobar. Não, querido. Eu estou dizendo para você desfrutar. O cara está lá morrendo de dor nas costas. A cama dele tem um buraco. Tem uma lata de leite ninho segurando no pé.
Ah, te peguei, te achei aqui. A cama tem um buraco e a coisa, você tô com uma dor nas costas. Claro, joga essa cama fora, essa desgraça. E não traz para a igreja não, que Deus mandou, hein? Ah, Deus mandou. Esses dias uma irmã trouxe. No dia das crianças a gente fez uma festa. Ela veio com 2 bolsas. Ó, pastor, meus filhos não brincam mais. Eu peguei, tinha uma boneca sem cabeça. Eu falei, como é que a criança vai brincar com a boneca? É claro que não vai brincar. A senhora trouxe para a igreja, Deus mandou. Não foi Deus, irmã, foi o diabo. O diabo que mandou a senhora trazer essa boneca sem braço, esse carrinho com 3 rodas. Carrinho com 3 rodas. Porque Deus mandou trazer para as crianças da igreja. Não, irmão, as crianças da igreja vão ter o melhor. Amém? Elas vão ter o melhor. Amém? Amém? Cara, compra a cesta básica, tira tudo de bom, tira o café Melita, deixa o fubá e o sal e traz para a igreja. Ó, Deus mandou. Não foi Deus que mandou, foi o Satanás. É o diabo que quer que você faça isso. Não foi Deus. Eu me lembro, quando eu comecei a pregar o evangelho, tinha um irmão que me deu uma camisa. Aí eu peguei pela frente, o senhor serve certinho. Ele disse, só que a minha esposa foi passar e queimou aqui na manga de trás. Aí eu disse, não, minha mãe costura, né? A mãe costurou, cortou as mangas, né, mãe? Ficou linda. Aí ele gostou, daí foi terrível pegar a primeira, porque a mulher dele não sabia passar roupa, de vez em quando ela queimava uma. Aí um dia ele trouxe, tinha uma marca de ferro atrás, deu para mim. O Ulisses até conta essa história. E aí eu disse, uma camisa tão bonita, irmão, de seda, javanesa. E aí eu disse, bota um paletó, tá resolvido. Irmão, eu passava calor no púlpito com aquela desgraçada daquela camisa. Para não tirar o paletó, sofri, meu irmão. E aí você fica pensando, foi Deus que mandou? Não foi, irmão. Você tem que dar para os outros aquilo que é melhor. Não é aquilo que não serve mais, que está furado, joga no lixo, irmão. O que está rasgado, joga no lixo. Está sem botão, então primeiro põe o botão e depois traz. Amém? Andar no passo da família, pensar nisso primeiro, irmãos. E quando eu falo de família, não estou falando só da sua família biológica, não. Eu preciso entender isso. Eu preciso caminhar nesse lugar, nessa medida. Porque se você analisar, à medida que a cultura religiosa cresce na gente, cresce também na gente o preconceito. Cresce também na gente o desleixo. Porque, irmão, eu vou te falar, não tem gente mais desleixada do que gente religiosa. Não tem, irmão. À medida que eu desfruto dos meus privilégios, pode crescer também em mim o repúdio pelos desprivilegiados. Porque eu acho que eu tenho privilégios de Deus, pode crescer em mim também o repúdio por aqueles que não têm privilégio, quando deveria ser diferente. Se Deus me deu, eu tenho o dever de compartilhar. Se Deus me abençoou mais, eu tenho o dever de compartilhar. Porque Deus só tem um motivo para te deixar bem, para você ajudar quem está mal. Deus só tem um motivo para te prosperar, para você ser provisão para quem não tem provisão. Deus só tem um motivo para te deixar famoso, rico, abençoado, para você se tornar uma voz para aqueles que não têm mais uma voz de defesa sobre as suas vidas. Então, querido, não tem problema nenhum. Então tem hora que eu tenho que acelerar, tem hora que eu tenho que diminuir. Amém? As questões alheias, elas não podem, claro, ditar o ritmo da missão de Deus na sua vida. Mas são elas que fazem, que definem se você é um missionário ou não. As questões alheias, as necessidades alheias, elas não definem o ritmo da missão de Deus na sua vida. Mas que elas te ajudam a descobrir se você tem uma missão ou não. Amém? Elas vão te ajudar. E eu quero declarar em nome de Jesus que nesses dias Deus está fazendo algo sobre toda a terra, e uma delas é chamando a atenção dos cristãos para Ele. Uma das coisas que Deus está fazendo é organizando as nossas posições, organizando os nossos posicionamentos, porque tem coisa da nossa vida que não precisa de oração. Tem gente que não precisa, tem lugar que não precisa de ajuda, precisa de profecia.
Tem lugar que não precisa de ajuda, não precisa de cesta básica, precisa de profecia. Ele precisa de alguém que vai lá e mude o estado daquela situação. Então, irmãos, Deus está fazendo algo na terra. E para mim, a primeira coisa que Deus está fazendo na terra é chamando a atenção dos crentes para Ele, dos cristãos para Ele. Amém? Amém? E por isso o meu trabalho não é ficar lutando contra o comportamento do povo. Eu luto pela verdade que eu carrego, não pelo comportamento das pessoas. Por isso eu não estou na internet questionando o comportamento das pessoas. Estou questionando aqui dentro, na igreja que sou pastor. Porque se nós queremos estabelecer uma marcha, determinar um modelo, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos, não digo ser os melhores ou os primeiros, mas nós precisamos fazer diferente, irmãos. Nós precisamos fazer diferente. Não tente lutar contra o comportamento do povo. Lute pelas verdades que você carrega. Não adianta você ir para a internet, massacrar, maltratar quem não está fazendo do jeito que você entende, do jeito que você faria. Não faça diferente. Faça diferente. Eu louvo a Deus porque Jacó, ele prosperou, ele estava num tempo de bênção sobre a sua vida, mas ele não saiu do passo da sua família. Pastor, mas o que eu vou falar é pesado, mas eu vou falar. Eu falo. Se você ganha mais, você tem por obrigação ajudar quem ganha menos. Não, que é isso, pastor? Você está brincando? Não, eu não estou brincando, eu faço isso. Eu vou pregar, eu ganho ofertas. E por que eu ganho mais ofertas? Porque eu sou o pastor presidente do ministério, meu irmão. Grandes coisas. Acaba que quando eu vou, eles me abençoam. Tem gente que trabalha comigo no ministério, trabalha o mês inteiro para ganhar, às vezes, trabalha 3 meses, 6 meses, para às vezes ganhar o que eu ganho numa noite pregando. E eu nunca pedi isso para ninguém. Se eu mostrar o meu WhatsApp, você vira, você pira, para não dizer que desvia. Gente oferecendo dinheiro para me pregar, dizendo: eu te dou 20 mil, te dou 30 mil para você vir aqui. Uma noite só, vem uma noite só. Eu quero te abençoar. Não, ele não quer me abençoar, ele quer me comprar. Não quer me abençoar. Irmãos, Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é o leão da tribo de Judá, indomável. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é indomável. Ele não é o leão de circo que foi domado para divertir. A luz de Jesus não é o pisca-pisca de Natal. Não, a luz de Jesus é eterna, irmãos. A luz de Jesus brilha eternamente. Ela não enfeita uma parte do seu ano. A luz de Jesus não é para você botar presente embaixo dela. Então nós precisamos melhorar como cristãos. Estou falando isso para a igreja do Senhor. Domingo é o culto da igreja. Estou falando isso para os meus irmãos que amo e respeito. Você acha por que Deus te enriqueceu? Para você abençoar pessoas, irmãos. Você acha por que Deus te prosperou? Você ganha num dia o que tem gente que ganha em 10 anos trabalhando. Por que acha que Deus te deu tantas posses, tantas condições? Não, quem quiser vai trabalhar. Então tá bom, irmãos. Se você pensa assim, você pode perder tudo que você tem. Tome cuidado. Por que você acha que Deus te deu? Por que você acha que Deus te deixou conhecido? Por que você acha que Deus te deu um cargo de autoridade? Que você tem uma caneta que você decide a vida das pessoas? Você dá uma assinada lá, você pode resolver a vida de muita gente. Por que Deus te coloca em lugares? Por que Deus usou um homem chamado José de Arimateia para ir lá pedir o corpo de Jesus? Por que ele entrou para falar com Pilatos? Porque ele tinha influência, irmãos. Ele foi lá investir no corpo de Cristo. Por que Deus te coloca em posições privilegiadas? Para você pisar nos outros que não estão nas posições privilegiadas? Não, meu irmão.
Não é para você posar de bacana, não. É para você estender a mão, para você abençoar vidas. Isso é tão sério que Tiago 4,17 diz que se tu sabes o bem que tu deves fazer e tu não fazes, cometes tu um grande pecado. Mas eu estou orando por ele. Tem gente que não precisa de oração, irmão, precisa de comida. Tem gente que não precisa de ir lá, vou você fazer uma campanha na casa dele de oração. Ele precisa de comer. O filho dele precisa ir para o médico. Precisa fazer uma cirurgia naquela criança. E você tem milhões guardados. E talvez você seja um médico. E você poderia fazer essa cirurgia de graça para ele. Talvez você seja um advogado. E você deveria advogar pelo menos um dia ou dois por mês na causa do órfão, da viúva e dos necessitados. Para quê? Para pagar a conta. Para pagar a conta do lugar que Deus te colocou. Talvez Deus te deu condições, te deu posse. Então tira um dia, faz isso, tira um dia, 2, 3 por mês. Diz, esses dias eu vou dar de oferta. Vou abençoar alguém. Hoje eu vou sair de casa para dar o dinheiro que eu estou no bolso. Para quê? Só para você ser livre. Para você fugir desse lugar que eu te falei. Deus quer você livre e próspero. Livre e estabelecido. Amém, irmãos? Você não precisa andar no passo de ninguém. Você pode andar no passo de Deus na sua vida. Deus tem um lugar para você nele. Amém, irmãos? Amém? Você crê nisso? Quantos tênis tem no seu guarda-roupa que você não usa? Está lá juntando barata. Para quê? Quantos relógios? Eu faço coleção. Faz coleção de vidas, irmãos. Faz coleção de almas. Por favor, entenda o que Deus está tentando falar aqui. Eu não estou querendo deixar você pobre, não. Que talvez você só tenha dinheiro. Seja rico, irmão, próspero. Ajude, sirva, estende a mão. Tira um dia por semana, veja como é bom. Tira um dia por semana e diz, hoje eu vou sair. Passa no caixa eletrônico, pega um dinheiro e diz assim, hoje eu vou abençoar alguém. Deus vai me mostrar. Para quê? Só para se sentir livre. Isso é liberdade, irmãos. Isso é liberdade. Eu estou tentando te ajudar aqui nessa noite. Por quê? Porque Deus não dá semente para mim semear. Ele dá semente ao que semeia. E ao que semeia, Ele aumentará a sua sementeira. Deus não dá semente para você semear. Ele dá semente porque você semeia. Você abençoa a vida de pessoas. Estende a mão, irmãos. Estende a mão. Come. Talvez você entrou num restaurante, ficou alguém cuidando do seu carro. Compra um lanche para ele também. Para quê? Ele vai usar droga, e problema dele. Você está sendo livre. Você está praticando liberdade. Os músculos da generosidade vão crescer e você vai ficar gigante. Você vai abençoar vidas. Santificar a Deus não tem a ver só com servir a Deus ou servir a expectativa do povo, eu sei disso. Mas tem a ver com ouvi-lo e obedecê-lo. Ouvir e obedecer. Deus, irmãos, Ele está movendo as águas da nossa nação. E se você tem Deus como prioridade, irmãos, fica tranquilo, você não vai ficar pobre. Te garanto. Eu te garanto, se Deus é tua prioridade, fica tranquilo. Faz uma coisa doida essa semana, ajuda alguém. Vai lá, irmão. Pega aquele carro que está lá na garagem, parado, que todo mês você tem que chamar o cara para ligar a bateria. Porque ele está parado, e tem irmãos que você sabe estão andando de pé, e tem 2, 3 filhos pegando Uber. Glória a Deus pelos Uber, glória a Deus. Se bem que eles param em qualquer lugar para pegar gente também, mas, ai, irmão, eles param em pista dupla, aleluia. Mas amém. Deus abençoe os Uber, glória a Jesus.
Quantas coisas tem parado na sua casa, não tem fluxo? Quantas coisas tem parado na sua casa, não tem fluxo? Eu sei que você está pensando em coisa agora. Quanto ouro tem guardado? Quanta coisa tem guardada, irmão? Para quê, pastor? Para que você está falando isso agora? O que isso tem a ver com o culto? Eu não sei, eu não ia pregar isso. Está escrito aqui o que eu ia pregar. Mas eu sei que é libertador. E não tem como falar de avivamento, porque um dos princípios do avivamento é um povo liberal e generoso. E por que o pastor está falando isso para nós, que somos a igreja do Senhor Jesus? O Senhor é nosso pastor, por que o Senhor está falando isso para nós? Porque eu quero uma igreja próspera. Porque eu quero um povo próspero, um povo desprendido. Porque Deus vai trazer o Brasil aqui. Pessoas do mundo inteiro vão vir a Itajaí, se prepare, eu estou falando sério. O estado do Marcílio, nós vamos fazer eventos lá. Nos estados de Santa Catarina, nós vamos fazer eventos. O Brasil e o mundo vai vir aqui, eu estou te falando, pega essa. E nós não queremos um povo aqui preso no dinheiro, preso na fama, preso, achando que é a melhor igreja do Brasil, que é a melhor, é a última Coca-Cola do deserto, que é a última bolachinha do pacote. Não, nós somos a igreja do avivamento. Não, nós vamos ser a igreja generosa, a igreja que não vai parar, uma igreja que vai ter fluxo, vai fluir. Eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. E se vocês são empresários, e se vocês estão começando empresas agora, negócios agora, você pode ser vendedor de brigadeiro, não tem problema. Deus vai tornar você o maior brigadeirista dessa cidade. Você pode ser vendedor de pipoca, de cachorro quente. Você pode ser vendedor de iogurte na rua. Deus pode transformar você, por quê? Por causa do fluxo que passa pela sua vida, o fluxo de Deus. O problema é que você acha que Deus se enriqueceu só para você, que Deus prosperou você só para você. Não! Por que a porta não abre, irmão? Porque você fechou ela por dentro. Por que eu ando e a porta não abre? Porque ela está fechada por dentro. Mete o pé na tramela hoje, irmão. Mete o pé na fechadura. Deixa essa porta aberta. Que nem a porta daqueles filmes de faroeste, a porta que fica aberta. Quem quer entrar, entra. Quem quer sair, sai. Deixa ela aberta, não bota tranca, não. Deixa o rio correr. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está no meio disso, irmãos. Deus está preparando a gente para viver um avivamento. Nós vamos cantar as canções que Deus vai dar nas salas de oração, nas intercessões. Nós vamos pregar as mensagens que Deus está dando para os nossos filhos e filhas. As nossas escolas e seminários, é isso que vamos fazer, para servir o mundo, não para se sentir melhor do que os outros, para servir o mundo. E não tem como. Essa igreja, eu me lembro, 2001, 2002, a primeira conferência que nós fizemos missionária aqui para a África. Quem veio ministrar? Pastor Irineu Gruber. Lembra disso, Saulo? Não tinha esse lado daqui ainda. Aqui era uma parede. O pastor Irineu Gruber estava fazendo a oferta para nós irmos para a África. As pessoas começaram a trazer bíblias de estudo. 78, 2003 eu fui para a África pela primeira vez. Levei 78 bíblias Thompson Pentecostal para dar para os pastores na África. As pessoas aqui não tinham essas empresas aqui do lado. Aqui do lado tinha uma vala cheia de aquele sapo, martelo. A gente ouviu os sapos aqui. As pessoas, as crianças paravam aqui na frente, tiravam os brinquinhos e jogavam aqui no altar e caíam na unção. Daí eu vi gente saindo da igreja. Eu disse: meu Deus, gente, calma, a gente está fazendo a oferta. A gente está vindo em casa buscar coisa. Naquela época não tinha ainda os notebooks, né? As pessoas traziam o computador nas costas. 13 automóveis foram doados aqui naquele dia. As pessoas traziam motos, bicicletas. O Irineu ficou aqui 45 minutos sentado em cima do retorno, chorando e dizendo: eu nunca vi isso, Luiz. Eu viajo o mundo inteiro, eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Eu nunca vi isso. Nós estávamos começando o Mevan, irmãos. Começando, que nós vendíamos espetinho. O meu irmão Ulisses era vendedor de espetinho ali fora.
Vendia espetinho ali fora para ajudar a pagar o aluguel da igreja. E nós fizemos uma oferta para a África, exorbitante, assustadora naquele dia. Sem forçar, sem ninguém martelar ninguém, sem ninguém dizer, Deus está me mostrando 30 pessoas que vão dar R$1.000. Não, Deus não mostra essas coisas, irmão. Para de falar asneira. Para de mentir. Essas coisas Deus não mostra. Vamos deixar de ser cafajeste. Essas coisas Deus não mostra. Irmão, as crianças, o Irineu sentou num retorno aqui, esse retorno, eu acho que era esse mesmo, mas era branco. Não, já mudou, não é isso mais não. Ele sentou e começou a chorar e disse, Luiz, eu nunca vi isso na minha vida. E por onde ele fala, ele escreveu um livro agora sobre prosperidade divina. Ele até me pediu para dar uma nota sobre esse assunto. Daquele dia em diante, Fábio, nós vivemos um avivamento nessa igreja. Deixa eu te falar sério. Uma mãe trouxe uma criança aqui na cadeira de roda, que tinha síndrome de Guillain-Barré, uma enfermidade incurável que atrofia os nervos e comprime e oprime os órgãos, e a criança morre asfixiada. A criança toda tortinha aqui na cadeira de roda. E eu estou falando depois dessa oferta, pastor, foi. Por quê? Porque quem é fiel nas coisas ilícitas, Deus lhe confia as verdadeiras. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? A mãe pegou a criança, trouxe aqui. E eu disse para os obreiros, pega essa criança no colo e bota ela aqui em cima no altar. Botaram ela nesse cantinho aqui, nesse lugarzinho aqui. Eu peguei um vidro de óleo que estava debaixo do nosso altar, lembra? Nós tínhamos um púlpito aqui de madeira, parecia a Arca de Noé. Lembra? Madeira, lindo de morrer, assim. Cabia a família toda atrás. Tinha os irmãos que eram pequenininhos, não conseguiam, só parecia atrás deles assim. Aí eles pregavam do lado aqui. E aí botaram a menina aqui, eu peguei um vidro de óleo e joguei em cima da menina. Vocês sabiam que eu estava assim, loucura. E um obreiro olhou para mim, eu comecei a apertar as juntas da menina. Comecei a apertar as juntas dela. E aí um obreiro segurou minha mão e disse assim, calma pastor, calma. Eu disse, não, fica tranquilo. Aí botamos a menina de pé, soltamos ela começou. Você lembra disso? Quem congregava aqui que lembra disso? Você lembra disso, Ney? Lembra disso, Saulo? Lembra disso, Celso? E a menina andou, irmão. E foi para casa, empurrando a cadeira de roda. Eu disse, não bota mais ela na cadeira. Não, na outra semana ela voltou para o culto andando normalmente. Hoje é casada, tem filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Fica tranquilo, porque depois dessa mensagem eu não vou fazer uma oferta no final do culto. Pode ficar tranquilo. Esse é o medo de muitos crentes. Primeiro eles pregam, jogam lá em cima e depois fazem a oferta. Não, eu não vou fazer oferta. Eu tenho caráter, irmão. Fica tranquilo. Eu estou dizendo que se nós queremos provar de Deus o que nunca provamos, nós temos que fazer coisas que nunca fizemos. E uma das coisas que estabelecem um princípio de milagres, maravilhas e sobrenatural é a forma que eu lido com as coisas que Deus coloca na minha mão. Então experimenta ajudar alguém essa semana. E quando aparecer um doente na sua frente, põe a mão e ora para ver o que acontece. Experimenta ajudar alguém essa semana. Você sabe, Deus já está mostrando para você quem você tem que ajudar. Experimenta salvar uma família essa semana. Você sabe que tem uma criança lá na sua rua que está na fila do SUS para fazer uma cirurgia, e você tem o dinheiro guardado. Cara, pelo amor de Deus, experimenta fazer isso e depois sai orando pelos doentes para ver o que acontece. Se liberta das coisas materiais para que Deus te confie coisas espirituais que nem a NASA sabe. Deus vai revelar coisa para você que nem a NASA sabe, meu amigo. Cientistas estudam para descobrir. Deus vai falar com você num dia de oração. Experimente viver o que eu estou te dizendo. Eu estou te dando a receita no passo que você tem que andar. Anda no passo da família de Deus. Anda no passo do lugar aonde Deus quer que você ande. Seja livre de coisas, irmãos. Não faça muita conta, senão você pira a sua cabeça. Ajuda. Pastor, eu já ajudo. Então essa palavra não é para você. Glória a Deus por você e pela tua casa. Mas se você pode fazer e não faz, comete tu um grande pecado. Se você sabe que alguém está passando luta. Semana passada, eu não vou falar quem era, mas uma criança me procurou aqui.
Domingo passado, uma criança me chamou aqui. Porque a gente é provado por Deus, né? A gente é provado. Natan, Deus prova. Uma criança me chamou aqui, disse: pastor, posso te pedir uma coisa louca? E eu ensino eles a pedir coisa louca. Eu disse: pode, filho. Ele disse: você não pode me dar R$150? Eu disse: para quê? Eu queria levar meu pai e minha mãe para jantar fora. Eu digo: te dou. Dei 200, acho que foi 200. Foi. Eu disse: pega, filho, leva seu pai e sua mãe para comer fora. É porque a gente estava com vontade, mas a gente não tem dinheiro. Disse: vai lá e... Porque a Bíblia, olha a criança, não tinha 10, 11 anos, pedindo dinheiro para levar o pai e a mãe para jantar fora, Fábio. As crianças estão entendendo e nós não conseguimos entender. Uma criança ontem subiu ali, recebeu a unção, ficou chorando aqui com a mão estendida. Eu digo: uma criança. E parece que nós não estamos compreendendo o que Deus quer. Esse rio não vai parar em nós, irmãos. Ele derramará do seu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a terra. Alguém levante a mão e solta esse leão que está aí dentro, por favor. Receba essa palavra no seu espírito. Eu não quero o seu dinheiro, irmão. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero o que você tem guardado. Eu quero que você faça alguma coisa com isso. Faz alguma coisa com isso. Não se prenda às coisas que Deus te deu. Não construa uma gaiola de ouro. Ela ainda vai ser de ouro, mas ainda vai ser gaiola. Se liberte de todas as prisões da sua alma, da sua mente. Se livre de algumas coisas que têm prendido você. Essa insegurança de achar que vai morrer sozinho e pobre, essa não é de Deus, irmão. Porque eu fui moço e estou ficando velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Um homem e uma mulher que serve a Deus não vai mendigar o pão, irmãos. Não vai mendigar o pão. Você vai ter para dar a muito, mas tu não vais tomar emprestado. Tu vais servir a muito, mas tu não vais precisar tomar de ninguém. Se prepare para Deus aumentar a sua sementeira, se você entender esse negócio. Se prepare, meu amigo. Feche seus olhos um pouquinho. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração. Diga: Senhor, abre o meu entendimento para compreender as tuas palavras. Abre o meu entendimento para compreender as tuas palavras. Abre o meu entendimento para compreender as tuas palavras. Abre o meu entendimento para compreender as tuas palavras, Senhor. Receba, 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 receba. Chora calalaba, chora la mandara la bara la bara. Chora la mandara. Vem comigo. Vem, minha noiva. Sim, vem minha noiva. Vem minha noiva. Vem com o teu fogo, vem com o teu poder. Minha noiva, vem me abraçar, vem me beijar, vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva, vem me abraçar, vem me beijar, vem minha noiva, meu lindo noivo,
Eu sinto o amor de Deus aqui, irmãos. Eu sinto o amor de Deus. Harandará sorra la mandoro. Sorra la bacara la bachora la barra. Vem comigo, igreja, vem comigo. Entra nesse lugar que você nunca entrou, por favor. Entra nesse lugar, igreja. Conheça esse lugar, ele é seu, esse lugar é seu. Eu preciso morrer, irmão, para coisas desses mundos. Preciso apagar alguns gatilhos que ficaram acesos ainda dentro de mim e de você. Nós precisamos ser livres dessas cadeias que nos aprisionam, essas cadeias de conquistas. Parece que eu nasci só para conquistar. Eu não sei perder, eu não sei liberar, eu não sei soltar. Não, irmãos. Tudo que Jesus já pegou, já conquistou na cruz é meu direito. Já é meu irmão. Já está comigo. Por favor, entenda esse ambiente, entenda esse lugar. Isso é seu, meu irmão. Entenda isso. Você é um rio, não é uma represa. Você é um rio. Você é um rio. Deixa a água fluir de você. Deixa as coisas passarem por você e continuarem. Faça parte do fluxo de Deus. Senão você não vai viver nesse fluxo de Deus a vida inteira. Você vai procurar Deus por causa da sua dependência financeira, da sua dependência de estabilidade, da sua carência. Não, irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar de cura. E isso vai estabelecer princípios espirituais sobre a minha vida. Essa liberdade material no mundo capitalista, materialista. Aí, muitos acham que o comunismo é a solução para o mundo capitalismo. Muitos acham que o capitalismo é a solução para o mundo comunista. Não, irmão. Nenhum dos dois pode resolver o problema de ninguém. O que resolve o problema é a dependência do Espírito. É viver na riqueza celestial. É viver, como disse João a Gaio: próspero seja tu, Gaio, como próspero é a tua alma. Quem tem a alma próspera, irmãos, ele se dá bem em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele é solução. Em qualquer lugar ele não está esperando de outra fonte que não seja Deus. Então viva nesse lugar, meu irmão. Aproveite esse tempo. Faça votos com Deus. Não deixe que pessoas dependam de você, ok? Mas abençoe pessoas. A Bíblia diz que quem ouve o clamor do pobre clamará e também será ouvido. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. E às vezes o pobre não quer dizer que ele é pobre porque não tem coisas materiais. Às vezes ele é tão pobre que só tem dinheiro. Há uma pobreza de entendimento na nossa geração. Uma geração preparada só para ter, uma geração preparada só para conquistar, uma geração que não sabe o que é doar, o que é ser generoso, o que é compartilhar. Essa geração não sabe o que é reino, irmãos. Muitos construindo o seu próprio império, fazendo da igreja o seu próprio império. Denominações inteiras se comportando como se fossem impérios. Não, irmãos. Reino, ele tem uma linguagem, ele tem uma ideologia. E a Bíblia diz que quando eu busco o reino, eu busco primeiro a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? A palavra justiça vem da palavra tzedaká, no hebraico, que quer dizer dar ao outro o que lhe é direito. Quando um judeu não tinha o que comer, ele ia para a rua e dizia tzedaká. Ele dizia: alguém me dá o meu direito. Tzedaká.
Você dá cara é dar ao outro o que lhe é direito. E qual é o direito das pessoas? É serem amadas. Eu tenho um dever para com o seu direito. O meu dever é te amar. E se eu pratico o meu direito, o meu dever, alguém vai praticar também o meu direito. Porque o que eu semeio, isso eu colherei. Então nós precisamos, como igreja, entrar nesse passo, no passo de Deus. Nós queremos caminhar e prosperar e andar no passo do guerreiro e andar nas montanhas, estar sempre no alto. Jacó disse: não, eu vou andar no passo da minha casa. Eu não vou andar o passo da economia. Eu não dependo do dólar. Eu não dependo da bolsa de valores. Eu não dependo. Eu não dependo. Por isso você não profetiza e bota um pix embaixo. Eu dependo da moeda. A minha moeda é do reino. E às vezes ela está até na boca de um peixe. Eu preciso entender como Deus trabalha monetariamente. Eu preciso saber como Deus se move com finanças. Porque isso também é libertador, irmãos. Talvez uma das grandes causas de juízo de Deus para com a sua igreja é a forma com que ela lidar com o dinheiro que é dado nela. Essa é uma das causas. Nós não temos um prédio bonito aqui ainda, mas nós temos 106 famílias em tempo integral. Porque pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que tijolos e cimentos. Um dia Deus vai preparar alguém para construir a igreja. A prioridade são pessoas. Jesus chegou na terra, ele não abriu uma igreja, ele montou uma equipe. Porque a prioridade dele era as pessoas. Entenda esse princípio de Deus e você vai ser livre sempre. Você vai ser livre sempre. Não esnobe, não esbanje. Deus só tem um motivo para deixar você próspero e abençoado. Eu não sei porque Deus mudou a minha mensagem, mas eu acredito que é porque Ele precisava falar com alguém que estava aqui. E talvez inclusive comigo. Talvez eu vou ter que aumentar o fogo na forma de dar. Se prepare, porque se nós queremos um avivamento, um dos grandes princípios que estabelecem um fogo contínuo é a generosidade. E avivamentos não terminam por exageros, eles terminam por controle. Em muitos lugares Deus derramou o seu espírito, mas tinha tanto controle que as pessoas não fluíram mais. Eu oro para que a gente seja tão livre, irmãos. Mas como vamos ser livres com coisas espirituais se não conseguimos nem ser livres com coisas materiais? Como vamos ser livres com coisas que não se vê se não conseguimos ser livres com aquilo que se vê? Entenda o que eu estou te dizendo. Deus vai mudar a sua forma de ver generosidade, a sua forma de ver bondade. Isso vai ser libertador na sua vida. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você ajudá-las. E você pensa que elas estão sendo um problema para você? Não, elas estão sendo uma libertação para a sua vida. Entenda isso. Vou orar pela gente. Foi denso, né? Ainda bem que a gente riu um pouquinho no começo, né? Deus sabe como anestesia a gente. E Ele pode contar comigo para a gente chorar e rir. Porque esse é o meu ambiente. O ambiente de avivamento para mim é quando você chora de rir e ri de chorar. Ainda bem que a gente riu bastante no começo. Anestesiou nossos sentidos, né? Purificou a nossa consciência. Porque quando você ri, você desarma. Viu? Não vigiou? A palavra entrou e te pegou. Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração e peça isso para Deus. Senhor, me dá esse sentimento de generosidade, esse sentimento de abençoar. Eu termino aqui. Quem era para ser o primogênito? O primogênito era Esaú.
o primogênito recebia a porção dobrada. Mas a profecia dizia o quê? Que o menor abençoaria o maior. E quando os dois se encontraram, quem deu presente para quem? Foi Esaú que deu presente para Jacó? Ou foi Jacó que deu presente para Esaú? Quem era o maior? Era Esaú. Mas quem estava debaixo da bênção de Deus, quem estava debaixo da palavra de Deus, da determinação de Deus, era o menor. O menor sempre abençoa o maior. Jefferson, sempre é o menor que abençoa. Então se prepare, menores, para abençoar muita gente grande na terra. Quero declarar que você vai abençoar muita gente grande na terra. Você vai estender a mão sobre muita gente grande na terra, amém? Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa, tão destravadora, tão rompedora, que causou aqui um rompimento nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que foi dito aqui. Obrigado por esse rio que não para de correr de dentro da gente. Obrigado pelas tuas verdades, pela tua glória, pelo teu favor, pela tua unção. Oh, Espírito Santo, alguém levante a mão e aplauda o Senhor lá no alto por essa palavra. Receba essa palavra na sua vida. Ei!